Olá, turminha do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos conhecer o nosso ambiente simulador. O que é um ambiente simulador, tia? O que faz parte da robótica? Por quê? O que é isso? Conta pra gente. Então, eu vou mostrar para vocês que nós temos aqui no nosso Modelix Robotics o nosso ambiente simulador. O ambiente simulador é a programação de robótica no modo simulador. Como vocês já conhecem, nós temos aí para vocês várias funções na robótica. Então, vamos entender o que é esse modo simulador, tá bom? Na robótica, a programação serve de elo. O que é elo, tia? A junção de algo, tá bom? Entre a mecânica e a eletrônica. Uma vez que se torna inviável criarmos um circuito eletrônico para cada objeto diferente. Então, vem se optando por criar um circuito que possa atender a várias aplicações diferentes. Com isso, ao invés de termos várias linhas de montagem para vários circuitos diferentes, temos apenas uma linha de montagem que sirva para vários propósitos diferentes. Representa uma simplificação no processo e também um custo menor. Esse circuito multiuso deverá ser, então, programado para interpretar as entradas como sensores. O que é um sensor? Vamos descobrir o que é um sensor, gente? E, em resposta, acionar saídas. As saídas são as luzes, os motores, tá? Os sensores por exemplo, como que eu posso explicar para você? Um sensor é quando você tem algo na sua frente e aí você ali tem uma peça chamada sensor e se você não estiver enxergando, ou por exemplo, um carro pode estar desviando daquele obstáculo, desde que ele tenha ali uma programação feita para fazer ali. Um carrinho eletrônico com controle remoto, por exemplo, ele pode fazer essa função de desvio. Um robô que a gente vai montar ali no futuro na sala de robótica também pode estar com essa peça aí de sensor, aonde ele também vai desviar do obstáculo, tá bom? Então, em resposta a saídas como luzes ou motores, a programação então irá servir como uma ponte entre o circuito e as suas saídas, para então acionar as entradas como desejado. Então, isso tudo a gente vai aprender um pouco mais, ouvindo, entendendo, prestando bastante atenção ao que significa. Nós teremos nossas aulas práticas e lá vocês verão essa parte teórica na prática. Mas essa parte teórica faz parte da nossa aula, né? Então, vamos lá. O Modelix System trabalha com os chamados fluxogramas, que é uma forma gráfica de visualizar um programa de forma descomplicada. Com ele, podemos entender de maneira fácil um processo acompanhando cada passo dele. O Modelix System, além de programar os microcontroladores Modelix, também serve de plataforma para criar simulações em cenários interativos, que podem aperfeiçoar o aluno no uso do programa sem a utilização de componentes físicos. Esse recurso visa tornar a programação algo mais concreto para alguém que está começando no mundo da programação. Nesse momento, basta você entender, então, gente, o que é uma programação, tá bom? De que maneira nós vamos usar ela. Não precisa se preocupar com as palavras difíceis, tá? Tia Fran vai tentar deixar mais fácil para vocês, da maneira mais fácil que eu conseguir, tá bom? Para que você entenda o nosso contexto educacional, tá bom? Então, nessa apostila, iremos trabalhar com a simulação de cenários, como uma introdução sobre o programa, para que o aluno possa criar diferentes projetos no futuro. Então, vamos ver aqui, vamos conhecer a carinha do nosso Modelix System. Como vocês já viram até lá na nossa sala de informática, nos computadores, que eu mesma instalei esse programa, tá? Então, vamos abrir ele, esse Modelix System, quando formos ali fazer a nossa programação. E nós utilizaremos, primeira opção nesse caso, para visualização aqui, ó, o recurso simulação do programa, que é esse aqui, tá? Então, esse é o simulador. Então, nós vamos selecionar um dos ambientes, tá bom? Esse ambiente que nós vamos trabalhar primeiro, que vocês vão conhecer primeiro, é o farol Pará, tá bom? Então, nós teremos esse cenário aqui para a sua visualização. Então, ó, após selecionarmos o cenário, clicamos em OK.
E então o programa irá abrir a janela do cenário automaticamente. Ó. Parece um farol de verdade numa rua aqui cruzada, tá vendo? E antes de continuarmos, vamos fazer uma apresentação do programa, tá? Após abrirmos o programa, iremos ter a área de trabalho do Modelic System. Qual é a nossa área de trabalho? Essa aqui, ó. Quando nós clicamos lá no nosso software, nós temos essa área aqui todinha para jogar os bloquinhos, para fazer a programação, para entender como se faz, para criar ali um fluxograma, tá? Então, nós temos aqui, ó, as ferramentas de edição do fluxograma. O painel de blocos, o painel de simulação, o painel de estados, que só aparece quando uma placa estiver conectada, tá bom? As ferramentas de edição do fluxograma, essas aqui, são ferramentas básicas de qualquer software, como cortar, copiar, colar, tá? Então, todas elas estão aqui. O painel de blocos, que é este aqui, ó, estão agrupados blocos e ferramentas básicos para a montagem do fluxograma de programação. A nossa programação é chamada de fluxograma, tá bom? O painel de estados, que é esse aqui, são listadas as entradas e saídas disponíveis do microcontrolador que podem ser controladas e observadas em tempo real. Painel de simulação, que é esse aqui, estão as ferramentas de execução do fluxograma, como executar e pausar. Tá? Então, dentro do painel de blocos, este aqui que vocês viram, vou apresentar os blocos para vocês, tá? Então, nós temos o bloco iniciar parar. Em todos os fluxogramas que iremos criar ou finalizar, usaremos este bloco aqui. Podem ser colocados múltiplos blocos iniciar, seus programas serão executados em paralelo. Temos também aqui o nosso bloquinho saída, que use o bloco saída para deixar uma saída ligada ou desligada. Saídas acionam atuadores. Os atuadores são dispositivos que retiram informação do microcontrolador e enviam para o meio. Podem ser informações luminosas, com lâmpadas OLEDs, informações sonoras, com bips, ou gerar movimento com motores, tá? Ao se utilizar saídas PWM, pode-se variar a luminosidade de um LED ou a velocidade de um motor, como um percentual, tá bom? Mas não precisa se preocupar com isso ainda, apenas conhecer o nome dos blocos. Bloquinho aguardar, esse bloco irá definir o tempo que as saídas que foram ativadas pelo bloco saída irão ficar ativadas. Temos um bloquinho de decisão aqui, nós usamos esse bloquinho de decisão quando for necessário adicionar uma condição ao fluxograma. Se a resposta for verdadeira, sim, determinada tarefa será executada. Se for falsa, a função se não, será executada outra tarefa. O bloco de decisão pode verificar diferentes situações, como o estado da entrada de um interruptor ligado ou desligado, a variação da leitura do sensor analógico, o sensor de temperatura registra mais ou menos de 50 graus. Um bloco de decisão também pode ser usado para verificar o valor de uma variável. A variável x igual a 10, mas como eu disse, não precisa se preocupar, apenas em conhecer o nome dos blocos, tá bom? Então, todo bloco de decisão deve possuir tanto a condição sim como a condição não para a sua execução. Se uma delas não existir, o programa vai apontar o erro. Então, voltando ao cenário que nós abrimos, ao passarmos o mouse por cima da janela do cenário, aparecerá o botão mostrar. Então, nós temos aqui o nosso cenário, botão mostrar. Então, nós temos aqui o farol, ó. Olha o nosso farol aqui. E no painel de estados, podemos ativar tudo manualmente, clicando sobre a palavra farol. Então, nós temos aqui, ó, o farol aceso, painel de estados. E nós vamos falar, então, um pouquinho sobre o farol parar. Essa primeira simulação que abrimos irá se tratar do controle de um farol. O farol irá ficar piscando para alertar os motoristas que se aproximarem do cruzamento. Então, imagine um farol que fica piscando,
tá bom? Imagine nesse momento um farol que fica piscando ali para os motoristas que se aproximam, ter cuidado ali que tem cruzamento, tá bom? Então vamos lá, todo programa que trabalharemos começa sempre com o bloquinho iniciar. Então esse bloquinho aqui iniciar tem 3 funções, mas nós vamos usar a função iniciar e o OK, tá? Então nós vamos arrastar ele para a área de trabalho, fazendo aparecer essa janelinha aqui, que nós começaríamos o nosso fluxograma. Primeiramente, faremos o farol acender, tá? Então, geralmente, quando arrastamos o bloquinho para a área de trabalho, deixamos ele bem próximo do outro que acabamos de colocar, a conexão fica vermelha, ó, as linhas ficam vermelhas e fica conectado automaticamente um ao outro. Então, quando isso acontece, o contorno do bloco ficará laranja. Para fazer essa ligação, arrastamos o bloquinho de saída para a área de trabalho e soltamos o bloco embaixo do iniciar. E na janela que aparece, essa daqui, quando a gente colocar esse bloquinho iniciar, vamos clicar em farol ligar e OK. Depois precisaremos que o farol fique ligado por um certo período de tempo. O tempo de execução entre cada bloco é extremamente pequeno. Portanto, vamos precisar inserir um tempo de espera depois da ação, tá? Então, vamos colocar aqui o bloquinho de aguardar. E na janela que se abriu de edição, vamos colocar 0,5 segundos e OK. Isso vai fazer o farol esperar meio segundo após ser ligado. Depois de aceso por um certo tempo, o farol terá que apagar. Para isso, nós vamos colocar um bloquinho de saída embaixo do bloquinho de aguardar. Então, na janela que vai se abrir quando a gente colocar o bloquinho de saída, vamos colocar aqui desligar e OK. Depois disso, vamos precisar que o farol fique desligado por outro período de tempo. Para isso, arrastamos um bloquinho de aguardar, colocamos embaixo do bloco de saída na janela de edição. E vamos colocar o bloquinho meio segundo, no bloquinho aqui, meio segundo, para poder ele permanecer desligado. Após isso, queremos que o ciclo se reinicie. Para isso, vamos ter que adicionar manualmente uma linha, ligando o último bloco de aguardar e o primeiro bloco de saída. Para isso, nós vamos usar a ferramenta linha. Clicamos nela, clicamos no último bloquinho aqui de aguardar, ele vai ficar verde. E vamos então clicar no bloco de saída, utilizando o mesmo procedimento para ligar os blocos do fluxograma se necessário. Então, nosso bloquinho está aqui, ó, nosso fluxograma. Esse fluxograma irá, portanto, ligar o farol, esperar meio segundo, desligar o farol, esperar mais meio segundo e então recomeçar a sequência. Então, no painel de simulação, podemos executar o fluxograma e enxergar em tempo real em qual estado a simulação está. Para isso, clicamos no botão executar. Também podemos pausar a simulação no botão pausar, acelerar ou desacelerar a execução do programa com esse botão aqui, parar o fluxograma criando aqui, né, uma diferença, clicando no botão parar, ou executar o fluxograma bloco por bloco manualmente no botão próximo bloco. Para que possamos usar o botão próximo bloco, devemos executar o programa, pausar o programa e então fazer o programa normalmente, novamente, bloco por bloco, tá? Então, nesse programa em particular, não foi usado o bloco iniciar com a opção de parar, porque o programa trabalha com o chamado loop, né? E esse loop é uma sequência fechada, onde no final ele sempre volta para o estado anterior. Portanto, o nosso fluxograma iria, em teoria, funcionar infinitamente, até que nós parássemos ele, tá? Então, nós temos aqui, ó, antes de chegar na próxima aula, vou voltar aqui para você visualizar melhor tudo o que aconteceu, para que vocês possam entender de que maneira virou essa programação aqui, ó. Nós tivemos aí, ó, a criação do primeiro bloquinho, certo? Vamos lá para o primeiro bloquinho que foi criado para você relembrar, tá? Então, nós tivemos aqui, ó, aula 1, primeiro bloquinho, o iniciar, tá? Abriu a janela, clicamos em iniciar e OK. Depois, nós colocamos um bloquinho de saída, que é esse aqui. No bloquinho de saída, abriu essa janela aqui e nós utilizamos o quê?
a função farol ligar e ok. Depois que fizemos isso, colocamos um bloquinho de tempo, que é o bloquinho aguardar. Então, colocamos 0,5 segundos e ok. Depois, nós colocamos mais um bloquinho de saída. E então, executamos a seguinte ação: farol desligar, ok. Depois disso, nós colocamos mais um bloquinho de aguardar, que é um bloquinho de tempo. E colocamos ali, ó, 0,5 segundos e ok. Após isso, nós então queremos que o ciclo se reinicie. Então, fizemos o quê? Pegamos a ferramenta linha, clicamos no último bloquinho de aguardar e clicamos no primeiro novamente. Tia, mas você não clicou no bloquinho iniciar. Você clicou no bloquinho mandar farol ligar. Por quê, pessoal? Imaginemos a seguinte situação. Bloquinho inicial é o mesmo que fosse a porta da nossa sala de aula. Nós abrimos a porta da sala de aula, certo? Imaginemos que vocês sentaram, estão fazendo a lição, estão ali concluindo a lição, terminaram a lição, vão passar para outra página. Outra lição, outra página no seu livro, no seu caderno. Então, você precisa abrir a porta novamente para poder você começar a abrir a outra página do caderno? Não, a porta já foi aberta, você já está dentro da sala de aula. Então, você precisa apenas abrir uma nova página do seu caderno ou livro. E aí, sucessivamente, estudar, ler, fazer a lição. Então, imagine dessa maneira, tá bom? Então, iniciar, abriu a porta da programação e então você teve ali uma sequência, criando, clicando, fazendo toda uma programação para que tudo possa acontecer ali de maneira simultânea, de maneira acoplada um ao outro, tá? Então, feito isso, nós tivemos aí todas essas ações ligando aí no loop, né, para que possa recomeçar. E de que maneira ficou quando iniciou? Mandar o farol ligar, aguardar meio segundo, mandar o farol desligar, aguardar meio segundo. Novamente, mandar o farol ligar, aguardar meio segundo, farol desligar, aguardar meio segundo e novamente. Porque vocês lembram daqueles faróis piscando ali em amarelo? Então, nesse caso, nós estamos falando desse farol aí em amarelo, que fica piscando quando ele está ali como um sinal de alerta. Então, esse farol amarelo ali piscando tem essa função aí. Essa função de ligar, aguardar, desligar, aguardar, ligar novamente, desligar, sempre com um tempo ali determinado. Então, esse farol aqui que vocês estão vendo, ele pode ser acionado dessa forma, assim como outras luzes. Não precisa necessariamente falarmos sobre a luz amarela. Pode acontecer também com outras luzes, certo? Então, nós temos aqui esse fluxograma para você ter uma ideia de como criar um fluxograma, para que você tenha uma ideia aí do funcionamento de um farol de verdade, que pode acontecer. Aqui, como vocês viram, é um ambiente simulador, mas os grandes programadores fazem toda essa programação para que tudo isso possa acontecer. Então, esse farol é um exemplo, o primeiro exemplo do ambiente simulador em tudo que pode acontecer e de que maneira pode acontecer. Aqui, esses bloquinhos foram para você ver como é criada uma programação, de que maneira nós criamos uma programação. Então, nós sempre iniciamos, mandamos algo acontecer, depois aguardamos mais um algo acontecer, aguardamos e assim por diante. Nesse caso, nós temos um loop. Mas nem toda programação, nem toda sequência tem loop, ok? Então, quando tem loop? Quando nós queremos que uma programação se reinicie, que ela aconteça novamente até que a gente possa parar essa programação. Então, aqui no nosso ambiente simulador de hoje, nesse programa em particular, não foi usado o bloquinho parar, então ele para sempre ficaria ligado até que tudo acontecesse, até que a gente colocasse ali uma pausa ou um parar, ou que a gente possa utilizar aqui um outro tipo de programação. Então, nesse caso, essa foi a primeira programação, para você ter uma ideia aí do funcionamento do fluxograma. O fluxograma nada mais é do que esses bloquinhos aqui, essa interação entre si, essa conexão entre ambos, significa uma programação, tá bom? Então, nós fizemos aí na nossa próxima aula, vamos falar sobre o farol de cruzamento, tá? Então, na nossa próxima aula, teremos o cenário
do farol de cruzamento. Nessa aula de hoje, você já ficou ciente aí sobre o uso do farol. E na nossa próxima aula, o farol de cruzamento, para você ter aí uma ideia melhor de como funciona um farol acionado. Então, para que vocês possam entender e compreender cada vez mais sobre programação. Um grande abraço para vocês, turminha, e até a nossa próxima aula.